Meu nome é Ana Maria Gonçalves, sou escritora, roteirista, dramaturga, tenho um livro que talvez seja o mais conhecido de quem está ouvindo aí, que é O Defeito de Cor. Mas nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o próximo livro, que é o Quem é Josenildo, né? Vou ler um trechinho dele aqui para vocês. Quem é Josenildo? Quem é Josenildo era a pergunta que mais se ouvia pelos corredores e no pátio do colégio, com o nome pronunciado sílaba por sílaba. O mais absurdo era que alguém com o nome daqueles fosse um de nós, colocando totalmente em segundo plano o que tinha acontecido. Algumas pessoas entram na justiça e conseguem mudar seus nomes, e talvez tenha sido o caso. Na lista de chamada, nas provas e no boletim, o que constava era José Galvão Pereira, mas depois ficamos sabendo que o nome completo mesmo era Josenildo Galvão Pereira III. Minha mãe diz que não se deve rir de nomes ou defeitos físicos, mas era impossível não achar graça em uma ou outra brincadeira. E no fato de que não apenas um, mas 3 pares de pais da mesma família olharam para uma criança e acharam que ela tinha a cara de Josenildo. Aquele negro do segundo período era a resposta mais simples, por ele ser o único. O PEC, o nome dele era Josenildo. Interessante como naqueles dias todos já falavam dele no passado, um desejo talvez de enterrar tudo junto. Nome, lembranças, arrependimentos, culpas e medos. Principalmente nós, seus colegas de classe, que tínhamos colocado nele o apelido de PEC, que também não era só PEC, mas a parte pronunciável de Black PEC. Um trocadilho com backpack, que para nós queria dizer aquele negro que está sempre com a mochila nas costas. E estava mesmo, pois sua mochila, se deixada sozinha na sala de aula, sofria mais vandalismo que as estátuas do Largo do Aroche ou as paredes de banheiros públicos. Era só o que nos interessava saber sobre Josenildo, o PEC. Ninguém mais dizia Black, mas o sentido estava sempre lá. E era essa a graça, a piada compartilhada, a força do apelido perfeito, ou, como queríamos pensar, a nossa revanche. Porque nós o chamávamos de negro, que era o que o diferenciava de nós, mas ele não tinha como nos acusar. Mesmo porque estávamos certos que só nos defendíamos do seu jeito prepotente, do seu ar superior, da sua necessidade de nos superar. Era culpa dele se o chamávamos de PEC, se colocávamos bananas sobre sua carteira, se aparecíamos com peruca de palha de aço, se deixávamos recados nas paredes do banheiro, se fazíamos colagens comparando sua família a macaco, se sentíamos vir dele os piores cheiros que tomavam conta da sala, se não o convidávamos para baladas ou grupos de estudo, se nos irritávamos com sua presença. Fazíamos tudo isso e mais porque ele tinha nos provocado antes. Josenildo nos ofendia com seu orgulho e nos desafiava com um ar de não vai ser ainda dessa vez que eu vou me rebaixar e reagir. Continuávamos porque percebíamos esse ainda, essa promessa de que talvez, se nos superássemos, haveria alguma reação. Continuávamos porque, depois de tantos anos, não sabíamos como parar sem que ele achasse que tivesse vencido. E ríamos nós mesmos das nossas black jokes. Por mais que fizéssemos, falássemos, xingássemos, brigássemos, ele apenas sorria, saía de perto, fingia não entender, apanhava calado, repunha o que estivesse faltando ou quebrado, refazia o que tinha sido desfeito, puxava a conversa ou nos fazia favores como se nada tivesse acontecido. Quando ouvimos falar do suicídio, passado o choque provocado pela ideia de que alguém da nossa idade e que conhecíamos estava morto, veio outro, muito mais forte. E se ele tivesse nos levado a sério? Não era para ser só uma piada? Não consigo me lembrar de ninguém ali entre nós que, num momento de profunda irritação com Josenildo, não tivesse dito ou olhado para ele com olhos de se mata, cara. No centro das atenções esteve Luana Almeida, filha de uma das coordenadoras. Ontem à noite, minha mãe não parava de perguntar sobre ele, desconfiei que alguma coisa tinha acontecido. Eles fizeram várias reuniões aqui no colégio, no sábado e no domingo. Aí tem, né, gente? Vocês sabiam que o nome dele é Josenildo? Luana colocou a mão na frente da boca, escondendo com um gesto a vontade de rir, mas logo recuperou a seriedade que sua missão pedia. É para guardar segredo, viu? Segredo, com certeza, não era o forte de Luana. Ela, Larissa Macedo e Dedeinha eram máquinas de falar, inseparáveis e não muito bem vistas pelo resto da turma.
Acho que também não se suportavam, mas cada uma tinha medo de se afastar e as outras duas começarem a fofocar sobre ela também. Aquele assunto tinha todo o potencial para não ser segredo. Aliás, nem teve tempo de ser considerado como tal, por causa da velocidade com que se espalhou. Formávamos um grande grupo logo à entrada da sala, chamando a atenção de todos que passavam pelo corredor a caminho de suas aulas. Acho que a polícia esteve aqui também, completou Luana, tentando se lembrar de cada detalhe obtido através da mãe. O que ela não tinha conseguido saber era como e onde. Mas se foi suicídio, estão investigando o quê? Perguntou Daniel Duarte, um dos que mais se incomodava com Josenildo. Era filho de um juiz importante que também tinha estudado no colégio. Diziam que o pai já o tinha livrado de pelo menos uma apreensão por parte de drogas, ou por dirigir sem carteira, não tenho certeza. A menos que... A menos o quê, cara? Se o idiota cortou os pulsos, interrompeu o papai, que estava sempre junto com Daniel. Tinha esse apelido por ser o mais velho da turma, tendo repetido de anos várias vezes. Os dois, mais o Júlio e um garoto da outra classe, tinham uma banda. Os ensaios eram na casa de papai, que morava com a irmã um pouco mais velha em uma casa enorme no Jardim Europa. A mãe tinha falecido de câncer havia uns 4 ou 5 anos, e o pai era um executivo que estava sempre viajando para fora do país. Eu não falei que ele cortou os pulsos, Luana se apressou em esclarecer. Tá, mas você acha que o cara ia se matar como? Enfiar um revólver na boca e atirar? Papai fez o gesto ilustrativo, que nenhum de nós conseguiu enxergar Josenildo fazendo. O cara era... que ele não me ouça de onde tiver, pode estar morto, mas era um banana. Nope. Por isso, eu ia falar que, se a polícia veio aqui, pode ter alguma coisa a ver com o colégio. Alguém viu se tem alguma parte isolada? Já pensou se ele fosse um homem-bomba? A ideia de Daniel nos fez rir. E o próximo comentário dele me fez correr para o banheiro, apavorada com a possibilidade de ter que explicar o que aquela mochila estava fazendo comigo. Você tem ideia do que o Peck carregava na backpack? O que havia naquela mochila tinha sido minha fixação durante todo o final de semana. Desde que nos mudamos para cá, por causa do que aconteceu na outra cidade, nunca volto sozinha para casa. Nos dias em que tenho período integral, espero pela minha mãe, que sai do trabalho por volta das 6 da tarde. Quando tenho apenas meio período, é meu irmão quem me pega e me deixa em casa, na folga de tempo entre a faculdade, que ele faz de manhã, e o estágio, na parte da tarde. Esse era o caso naquela sexta-feira, com a diferença de que eu não estava indo para casa, mas para o escritório de advocacia, onde minha mãe trabalhava como assistente de alguma coisa. Também, influenciada pelo acontecido na outra cidade, minha mãe tinha decidido voltar a estudar e fazia direito à noite. Ela estava no 3º período e adorava comentar que dentro de menos de 2 anos seríamos colegas de curso. Eu esperava que, antes disso, acumulasse coragem suficiente para dizer que não tinha a menor vontade de ser advogada, mas como também não tinha a menor ideia do que queria ser, entrava na dela e ganhava tempo. Ela tinha conseguido para mim uma entrevista com sua chefe para um trabalho de vocação profissional. No mês anterior, tínhamos feito uma lista das expectativas em relação à profissão que queríamos seguir, e tínhamos que entrevistar um profissional e comparar suas expectativas com a realidade do dia a dia. Os testes diziam que eu levava jeito, mas não sei. Tenho medo de que em mim a vontade de vingança seja maior que a de justiça. Eu pensava nisso enquanto esperava pelo Murilo, em frente ao shopping, perto do colégio, e tentava adivinhar a profissão das pessoas que passavam por ali. O movimento era grande, por causa do horário do almoço, e eu tinha que analisar as pessoas em blocos. Abandonei um grupo colorido de publicitários quando ouvi uma freada de carro, acompanhada da buzina e dos palavrões característicos. A gente sempre olha quando isso acontece, e primeiro achei que fosse um assalto, com um ladrão correndo por meio da avenida, fugindo da polícia ou do assaltado. Acho que nem tive tempo de reagir ao instinto de me esconder dentro do shopping, pois logo reconheci a calça de uniforme do colégio. Era o Josenildo. Ele parou de ocorrer quando me viu, e de andar na minha direção quando percebeu que eu dava alguns passos para trás, assustada ou surpresa. Antes de falar comigo, olhou muito para os lados, como se estivesse procurando por alguém. Aliás, tive a impressão de que ele estava correndo mais por estar atrasado, e não fugindo, como pensei inicialmente. Alguém vem te buscar? Perguntou, em meio ao fôlego curto. Não era um tipo atlético, tanto que tinha conseguido dispensa da educação física alegando algum problema de saúde. Eu também olhei para os lados antes de responder. Não queria que nos vissem juntos, e só pensava em dispensá-lo logo, com medo de que pedisse carona. Sabia que morávamos em bairros vizinhos. Meu irmão, mas nós vamos para outro.
Ele me interrompeu e sorriu, sabendo onde eu queria chegar. Não, eu não vou para casa, eu só queria que você guardasse uma coisa para mim, por favor. Eu balancei a cabeça dizendo que sim, quase sem pensar, querendo apenas que fosse rápido, que nenhum conhecido nos visse e que meu irmão não chegasse, porque não sei o que ele faria se me pegasse conversando com Josenildo. Ele também tinha saído bastante transformado da outra cidade. Não conta para ninguém, tá? E só entrega para mim, por favor. Estranhei, porque Josenildo nunca dizia por favor. Fazia questão de nos irritar com sua pronúncia correta, seu desconhecimento de gírias e palavrões, seu vocabulário de velho, seus por obséquio até mais agradecido. Houve, inclusive, um famoso discurso no dia que eu ele por causa do agradecido. Ele disse que não se sentia obrigado nunca, querendo dizer que não se sentia na obrigação de agradecer por nada. Caso contrário, estaria sendo falso, e que quando queria agradecer, agradecido era a palavra certa para descrever seu estado de espírito. Durante um bom tempo, quando ouvíamos um obrigado de alguém, sempre perguntávamos para a pessoa se estava sendo falsa ou verdadeira. E ríamos mais ainda quando Josenildo estava por perto e perguntava, levando-se muito a sério, como sempre se levava. Aprenderam, né? Perdi a chance da trollada do ano, mas não pensei rápido o suficiente para perguntar se naquele momento ele estava sendo falso ou verdadeiro. Antes mesmo que eu pudesse pensar em algo para responder ou perguntar, ele já tinha se afastado de costas, murmurando o obrigado e se misturando a uma turma que entrava no shopping, engenheiros, acho. Enxergando a distância de quase 3 anos, hoje percebo que não era uma questão de falso ou verdadeiro. Ele apenas queria desviar a minha atenção. Porque não percebi que ali, na minha frente, ele se despia do apelido e do seu significado, tanto para ele quanto para nós, o Black sem a PEC. Eu ainda não tinha entendido o que ele queria que eu guardasse, e só percebi a mochila quando tropecei nela, caminhando em direção ao carro do Murilo. Pensei em deixá-la ali, no chão, onde Josenildo a tinha colocado, sem eu ver, mas não tive coragem. Mochila nova, Malinha? Perguntou meu irmão. Quando me sentei ao lado dele, me apressei em jogar a mochila no banco de trás do carro. Ele costumava me chamar de mala, quando tinha que me levar de um lado para o outro. Uma amiga pediu para eu guardar para ela. Posso deixar no seu carro até de noite? Ele respondeu com um gesto de ombros, como se quisesse dizer que para ele tanto fazia. A mãe falou para eu te dar alguma coisa de comer antes de deixar lá. Tá com fome? A pergunta era desnecessária, quase uma piada. Comeríamos um japonês, como sempre. Não sei se gostávamos tanto, mas tínhamos o hábito de gostar de coisas que não encontrávamos no lugar de onde tínhamos vindo. Essa é uma parte do primeiro capítulo do Quem é Josenildo, que é um ficção científica, policial. É a história de um garoto, Josenildo, que tem mais ou menos 13, 14 anos, e que é o único negro da classe dele, do Colégio Sion, aqui em São Paulo. A história se passa em 2064, 30 anos depois que São Paulo se separa do Brasil para virar um país independente. E nesse país, por decreto, assume-se que não existe mais racismo, homofobia, xenofobia, todos esses ismos, né, essas doenças sociais. E, por decreto, então, acaba com tudo. Não existe também um governo. Esse país ele é administrado, né, pela Big Data, ou seja, por uma grande coleta de dados que é feita através de um chip que é instalado na cabeça de cada cidadão. E esse chip, além de governar a sociedade de acordo com o volume de informações que ele obedece, que ele é capaz de reunir, né, ele também serve como uma espécie de apagamento da memória. A ideia é que, a cada memória nova adquirida, uma memória antiga é apagada. Né? E, para isso, a ideia é que, em 2 ou 3 gerações, esqueça-se que um dia São Paulo fez parte do Brasil, São Paulo fez parte de um país que teve escravidão, que tem um racismo institucional ainda extremamente forte, ou seja, criar uma nova identidade para esse país. E só que Josenildo, né, é um garoto negro, e essa ideia desse livro me veio a partir de uma pesquisa
de uma professora norte-americana chamada Joy DeGruy. Ela cunhou o termo estresse pós-traumático da escravidão, e ela mostra como o estresse, né, causado não só pela escravidão em si, mas pelos rastros dessa escravidão que atinge ainda a população negra em países como o Brasil, né, ele é capaz de provocar determinados estados, não só psíquicos, mas também alterar fisicamente, né, no sentido de que os negros da diáspora têm uma predisposição maior para doenças como diabetes, como depressão, como anemia falciforme, pressão alta, né? Isso tudo é causado pelo estresse pós-traumático da escravidão. E como esse programa do Big Data foi elaborado por brancos que não levaram em conta o estresse pós-traumático da escravidão, o chip instalado em alguns negros começa a dar bug, né? Ou seja, a memória não é apagada, não tem como se apagar uma memória que está inscrita no corpo, né? Então, o Josenildo é um dessas pessoas cujo chip vai dar bug. E a história começa a partir do dia em que o Josenildo desaparece, deixando essa mochila com essa garota, que é amiga dele, né, em termos, que estuda junto com ele, e um bilhete que pode ser interpretado tanto como se ele tivesse fugido de casa, se suicidado ou sido sequestrado. E surgem aí 3 linhas de investigação. Os amigos acham que ele se suicidou, os pais acham que ele foi sequestrado e a polícia acha que ele fugiu de casa, né? Então, o livro conta essa história e o que vai acontecer de todas essas relações aí. Acho que é isso. Olá, eu sou Heloísa Buarque de Holanda, eu sou professora da UFRJ, mas agora eu estou aposentada, então eu estou trabalhando o dobro, porque sobra tempo. Então, eu tenho um laboratório de tecnologias sociais chamado Universidade das Quebradas, eu tenho um laboratório de teoria e práticas feministas, e eu tenho um laboratório chamado Laboratório da Palavra, que trabalha a palavra e tecnologia. Então, é por aí que eu vivo de lá para cá, faço muitos livros, e ultimamente eu tenho feito só livros sobre mulher. De uns 4 anos para cá, eu fiz 4 livros sobre mulher, 5 livros sobre mulher. O primeiro foi Explosão Feminista, que foi um livro pelo qual eu me apaixonei, porque eu fiquei grudada nas meninas da quarta onda, que seriam minhas netas, do ponto de vista geracional, e eu trabalhei junto com as netas, isso é muito bom, avó com neta. E eu fiz um livro que acabou sendo enorme, escrevi junto com as meninas, e eu percebi muita coisa. Eu percebi que essa geração nova, ela tem muita garra, ela sabe muito o que quer, ela está conseguindo se fazer ouvir, ela tem uma estratégia feminista, uma linguagem política para essa estratégia muito inovadora, e elas desconhecem tudo o que aconteceu antes, na minha geração, dos anos 60, 70, quem foram as antecessoras dela. Não a Simone de Beauvoir, é óbvio, mas no Brasil, quem é que fazia? É muito incrível, porque naquela época não tinha internet, então as coisas não eram divulgadas. Não tinha celular para a gente tirar foto dos eventos. Não tinha, então, como não era de interesse da imprensa, essa militância, essa cultura dos anos 60, 70, ela um pouco sumiu do mapa. E eu estou me dedicando aqui de corpo e alma para explicar para essas meninas o que rolou antes dela, porque vai dar um calço, vai ser bom para elas. Então, eu fiz 4 livros teóricos, assim, com tudo que elas tinham que ler, é a avó mesmo, a avó brava. E um sobre conceitos fundamentais, o outro feminismo brasileiro, o outro... Enfim, são artigos, coletâneas de artigos para o estudo, para dar uma base teórica feminista para quem se interessar hoje pelo assunto. E no meio disso tudo, eu percebi que, na minha geração, eu me lembrei que eu não queria ser feminista, eu não me dizia feminista. Eu só fui me dizer feminista em 1980. Já tinha 2 décadas aí de feminismo rolando muito brabo. E a gente não dizia, tinha um backlash enorme, tinha uma coisa de que mulher era mal amada,
a estragar, como é que é? Ficava sem fertilidade, acabava, os filhos viravam delinquentes, ela não conseguia arranjar namorado, enfim, ser feminista era muito ruim. E eu vendo os filmes, as cineastas e a música popular, que eram os dois carros-chefes dos anos 60, 70, época de começo do nosso feminismo, chamada Segunda Onda, eu vi que a obra delas era muito feminista, apesar de elas jurarem que não eram feministas. E é engraçado porque você pega uma Rita Lee cantando Rosa Choque, ela diz, não sou feminista. Quer dizer, hoje seria um absurdo, né? Porque não tem nada mais feminista do que a Rita Lee, do que a Ana Carolina do cinema, do que a Ana Cristina na poesia, mas elas todas rejeitavam essa coisa muito, muito fortemente. Aí eu comecei a fazer um livro, que é o que eu estou trabalhando agora, que é um livro chamado Feminista Eu, que é o que a gente respondia nos anos 60 e 70, quando estava trabalhando com uma pegada claramente feminista, mas fazendo essa pergunta, nem pensar, não sou feminista. Então, esse livro ele vai analisar, assim, eu peguei 3 áreas da cultura, que eu acho que a literatura, porque é a minha área, eu domino mais, seria ridículo eu não falar de literatura, mas também as 2 outras áreas que eu acho que carregaram os anos 60, que é a MPB, que nasce, essa sigla nasce nos anos 60, né? nos anos 70, 60, 70, com os festivais 67, 68, assim, surge a sigla Música Popular Brasileira e toda uma geração novíssima se empenhando, Chico, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Rita Lee e muitas outras mulheres. Então, eu peguei a MPB até os anos 80 e peguei também o cinema, porque o cinema era outra cereja do bolo da cultura de ouro dos anos 60. Era a época do cinema novo, aquele cinema que era exportado para o exterior, ganhava tudo que era prêmio nos festivais. Então, cinema novo era a grande revelação do cinema, mesmo internacional, aqui no Brasil. Tinha uma geração inteira que foi ser cineasta, né? Que normalmente não teria sido até. Mas todos se aderiram ao cinema, especialmente ao cinema novo. Então, eu vi nessas 3 áreas, o trabalho que as mulheres faziam e a afirmação de que elas não eram feministas. Então, eu estudo os filmes da Ana Carolina, eu estudo muitas mulheres na música, eu estudo literatura também, eu vou fazendo assim uma visão do feminismo radical, do impacto que o feminismo teve. Elas não eram feministas, mas elas eram impactadas pelo feminismo de uma forma muito óbvia, muito escancarada, digamos. Então, eu estou fazendo esse livro, eu vou ler um pedacinho desse livro, que ainda estou fazendo, eu já estou quase no fim, já estou 2/3 do livro. Mas eu escolhi para ler um pedacinho, que é o pedacinho exatamente dos xingamentos ao feminismo, que é uma das razões porque a gente que queria ser bonitinha e queria arranjar namorado dizia que não era feminista. Eu vou ler aqui um pedacinho dele. Em 1991, a jornalista Susan Faludi publicou um livro no qual mapeia disciplinada e pacientemente, durante 459 páginas, é um livrão, as milhares de formas e palavras de avaliação negativa ou ridicularizante sobre as mulheres engajadas nas demandas feministas. Analisa pesquisas de renomados acadêmicos de grandes universidades, de líderes religiosos, de especialistas médicos e papas da imprensa sobre as armadilhas da igualdade, que era como se dizia. Essa igualdade vai fazer mal, a igualdade entre homens e mulheres. Um desses estudos sobre casamento afirma, segundo a autora, que só 28% das mulheres formadas iriam conseguir se casar e que era importante examinar não apenas o esgotamento do sistema nervoso feminino, mas ainda uma suposta epidemia da infertilidade induzida pelo conflito, é genial, conflito cérebro-útero. O cérebro não podia funcionar porque o útero parava. Esses exemplos radicais se referem à primeira onda feminista no século XIX. Esse estudo médico aí brilhante era do século XIX. Mas as mulheres já estavam na sua primeira onda feminista, que era
as sufragistas, né, pedindo voto, aí levaram essa de lambuja. Já na segunda e terceira ondas, os temas não mudam muito, continuam girando em torno da infertilidade, dos casamentos fracassados, das famílias desestruturadas, dos desvios sexuais doentes, da depressão feminina recorrente, o perigo do sucesso na relação entre homens e mulheres e, finalmente, o padrão de beleza normativo em confronto com o descaso das mulheres mal amadas, que se tornavam muito feias, ou seja, as feministas. É interessante ver nesse livro, a partir dos anos 70, coincidentemente, um momento de maior efervescência do feminismo, os especialistas eles saem de cena, quer dizer, os médicos, os padres, etc., saem de cena, e quem ocupa esse lugar é a mídia, que ocupa desses contra-ataques, num tiroteio em massa, disputando a valorização da imagem da mulher sexy, sedutora e, sobretudo, mãe de família. Um exemplo radical do comportamento da mídia talvez ajude no entendimento da dificuldade de uma mulher em se dizer feminista ou assumir atitudes afins no festivo e revolucionário meio cultural dos anos 60 e 80. Vou dar uma olhada no Pasquim. O Pasquim nasceu no Rio de Janeiro e foi o tabloide de maior destaque durante a repressão militar. Ele era um jornal semanal e sua primeira edição data do dia 26 de junho de 1969, como resposta corajosa ao endurecimento da censura e ao ato AI-5, que foi em dezembro de 68. O Pasquim, munido de irreverência e humor, conseguiu noticiar fatos e discutir questões da maior importância político-cultural num dos momentos mais problemáticos da ditadura, entre os anos 69 e 73, quando, exatamente por isso, atingiu o auge de seu prestígio e vendia tiragens de cerca de 250 mil exemplares. Seus fundadores eram intelectuais de esquerda e jornalistas respeitados, o que fez com que o Pasquim tenha sido a grande plataforma da oposição política e da liberação dos costumes durante os anos de chumbo. Era leitura obrigatória dos universitários, e da classe média revoltada contra a ditadura. A sua última edição foi em janeiro de 91. Estamos falando, então, do que havia de mais avançado no jornalismo progressista no Brasil dos militares. É de 69, no número 22 do Pasquim, a famosa entrevista de Leila Diniz, Mito da Liberação Sexual Jovem, mas não era feminista, em que dá declarações libertárias fazendo um uso abundante de palavrões permitidos, naquela época, só para o universo masculino. O líder da entrevista é extremamente simpático e mesmo empático com a nova mulher. Leila Diniz é chapinha do Pasquim e sua entrevista é mais do que na base do muito à vontade. Durante 2 horas, ela bebeu e conversou com a equipe dos entrevistadores numa linguagem livre e, portanto, saudável. Seu depoimento é de uma moça de 24 anos que sabe o que quer e que conquistou a independência na hora em que decidiu fazer isso. Leila é a imagem da alegria e da liberdade, coisa que só é possível quando o falso moralismo é posto de lado. Nada contra as mulheres liberadas e independentes. Mas essa mesma empatia não funciona de jeito nenhum na mesma direção ou intensidade quando essas mulheres livres e independentes se declaram feministas. Vou seguir aqui a pesquisa feita por Raquel Soé sobre o Pasquim, onde ela nos dá exemplos que falam por si. Raquel toca no ponto-chave dos contra-ataques à nossa segunda onda, exatamente onde menos se espera. Em pleno regime militar, a esquerda libertária usa como instrumento o que o Pasquim tinha de melhor, o humor e a zombaria dos moralismos e conservadorismos. E foi aí mesmo que o contra-ataque aconteceu. Vamos ver alguns dos exemplos analisados por Raquel. São muitos. Escolho 3. No Pasquim de 27 de dezembro de 69, Milor Fernandes, em As Barbarelas, refere-se às feministas da seguinte forma:
por serem emancipadas e se terem dado assombrosamente bem na emancipação, elas resolveram que não bastava só deitar com quem bem entendiam. O que chama de emancipação é dormir com quem bem entende, tá? E resolveram também deitar com a filosofia. Já Paulo Francis, no mesmo ano, se diz candidato ao Nobel de Biologia por ter descoberto uma moça de 28 anos, bonita, normal, inteligente e que trabalha. E sabe o que é mais? Ela é virgem. O mesmo Francis a elogia de forma irônica e agressiva. Achei a líder feminista tão inteligente que nem parece mulher. Está falando sobre a Betty Friedan. Ao que Milor acrescentou em 74, em entrevista com Esther Vilar, e diz, Esther no caso, né? Ao contrário de Betty Friedan, que era uma grande líder feminista, não é de jogar fora. Perto dos 40, ainda do lado de cá, loura, estatura mediana, tem um corpo razoável, um traseiro comedido, eita palavrinha precisa, está escrito isso. E por aí não se salvam nem Susan Sontag, nem Marguerite Duras, nem, é claro, as nossas feministas todas, como Rosemarie Muraro e quem mais se aproximasse do tabloide com ideias feministas. É muito importante mostrar que não é só os homens que contra-atacavam as feministas. A Dalgisa Neri, por exemplo, indagada por Paulo Francis sobre o que ela pensava de um dos problemas mais discutidos hoje do mundo, a chamada emancipação da mulher, estou citando ele, responde: eu sou contra feministas, acho horroroso ser feminista. Acho que a mulher é, sem dúvida, um complemento do homem. Isso é a dona Dalgisa Neri. Enfim, se é da conta do humor ou da conta da opinião, as mulheres, na década de 60 e 70, que se aventurassem a se dizer feministas, eram imediatamente taxadas de masculinizadas, mal amadas, perigosas, feias, indesejáveis. Eu acho que esse pedacinho já dá uma pista do que as produtoras de cultura, as cineastas, as poetas enfrentavam para ter uma posição feminista nas suas obras, né? E é sobre isso que eu estou fazendo esse livro. E esse livro está sendo muito bom de ler. De ler, espero que seja, foi um ato falho. Muito bom de escrever, porque são as minhas amigas, as pessoas com quem eu convivia. E as pessoas, pelo menos, que eu ouvia muito, tipo a Elis Regina, tipo a Maria Bethânia. É o meu universo, é a minha vida, né? As cineastas todas, a Teresa Trautmann, a Ana Carolina, enfim, é exatamente o meu universo e que junto comigo diziam que não eram feministas, mas faziam uma coisa radicalmente feminista. Por isso que o nome do livro é Feminista Eu? Eu sou Luísa Geisler, eu vou ler um trecho de um romance que ainda está sem título, o título provisório deve ser Os Tigres de Habana Vieja, mas eu ainda não tenho certeza. É um romance que pensa um pouco linguagem e essa ideia de ser latino-americano, enquanto o protagonista visita diversos países da América Latina e coisas assim, e portunhol, digamos assim. Se eu tivesse que resumir, seria algo assim, mas eu sempre sou muito ruim escrevendo enredos, e sempre que eu invento um enredo, na verdade, só uma desculpa esfarrapada para fazer alguma outra coisa. Eu escolhi alguns trechos que não estão exatamente na ordem em que o leitor final vai encontrar, mas eu escolhi eles por uma ordem do que eu achava que estava pronto e apresentável, mas ao mesmo tempo não é como se o leitor final fosse ficar muito menos confuso, a gente vai ficar confuso todo mundo junto, digamos assim. Então, eu peguei uns trechos mais isolados, mas que estão com uma cara mais terminada, eu acho. Eu já alerto que ontem, enquanto eu separava esse material, eu comecei a mexer nas coisas, então se eu começar a travar no meio é porque eu estou mudando a frase automaticamente. Eu vou tentar não fazer isso, mas às vezes isso acontece, eu edito enquanto leio para soar melhor. Enfim, estou morrendo de ansiedade, mas vamos lá. 1. Modo avião. Faz frio. Ainda como meu biscoito caseiro de maconha feito especialmente para este voo.
Dou à aeromoça o lixo do jantar. Ela responde com um automático obrigado, senhor, enquanto eu dou uma mistura de sorriso e bocejo que fracassa em ambos. Eu deveria dormir um pouco. Faz frio, muito frio. Sempre faz frio demais em aviões. Coloco meus restos de biscoito de volta na mochila e tento fazer as desgraças dos cobertores gratuitos servirem ao redor do meu corpo. Mas eles nunca chegam a dar certo. Soco o travesseiro de viagem ridículo. Sempre acabo comprando esses em aeroportos. Esse aqui diz Rio, em fonte grande, com um pássaro e o Cristo Redentor. É muito verde. Era esse ou um em forma de donut cor-de-rosa. A donut tinha um ar feminino nele e se eu estiver viajando, quero ter certeza de que todos saibam que sou um homem hétero. Não que eu tenha pegado qualquer pessoa em aeroporto ou avião, mas só por via das dúvidas. Depois de tudo que houve com a Lena, tudo vale a pena. Seguro a mochila no colo e procuro minhas pílulas. Tudo é uma questão de estereótipos, acho eu, é uma sorte que não tem ninguém sentado ao meu lado. Talvez seja azar. O voo não está cheio e talvez a companhia aérea cancele a rota São Paulo-Buenos Aires. Já é uma espécie de caminho difícil para conseguir, dias de merda, tempos de merda, tudo em relação a sair de casa e chegar na Argentina é difícil, eu acho. Todo mundo parece estar se preparando para dormir, as luzes estão ficando mais escuras, alguns casais excitados estão provavelmente planejando fazer sexo secreto, mas não exatamente. Como é a terceira vez de volta na Argentina, muitas das pessoas não percebem quão pouco originais são as suas experiências. Quão pouco original é um casal decidir estudar junto na Argentina. Uma vez, durante o grupo focal daquele programa que nunca foi ao ar, uma pessoa mencionou a regra dos 3 meses para casais estrangeiros. Nenhum casal que saia do Brasil dura mais de 3 meses. É a única coisa em que todo o grupo focal de 11 brasileiros concordou. Acho minhas pílulas e tomo com água. Depois da comida, você pega o Rivotril, depois o Dramin. Sinto que se eu estivesse lendo isso em um roteiro, eu provavelmente sublinharia e riscaria: mostre, não diga. Mas eu odeio aviões. Além disso, sou muito negligente demais com a minha própria escrita. É por isso que nada de bom é aprovado. É por isso que o Condor vai me demitir assim que a minha cara brasileira pedir comida depois do almoço. Depois de largar minha mochila no banco de lado, tento fechar os olhos. Não odeio aviões de uma perspectiva psicológica, não tenho medo do avião cair, de algum tipo de piloto surtado ou falhas técnicas. Essas são piadas estatísticas. Mas a partir do momento em que o avião decola, sinto meu estômago roncar e lotar de gás como se eu fosse uma avó de 80 anos. A comida é uma merda. É frio demais. Eu, às vezes, mesmo depois de tomar remédio para dormir, tenho insônia. Meu pescoço fica tão duro que preciso ver um massagista. Meus músculos ficam doendo por dias. Tenho ressaca de avião. Minha mente fica bem. Gosto da programação em tela pequena, a emoção da chegada, olhar formas pela janela. Mas todo o meu corpo, como um organismo vivo em funcionamento, rejeita aviões. Bocejo. Sim, corpo, vamos desativar. Não tenho certeza qual dos medicamentos está fazendo efeito, mas graças a Deus que está. Sim, corpo, nós vamos também estar no modo avião. Consigo e não consigo dormir. Estou com sono, mas insônia. Isso provavelmente é chamado apenas de insônia, eu acho. Estou cansado. Sempre arranjam uma seleção estranha, Sempre arranjam umas seleções estranhas de filmes em aviões. Como eles fazem isso? La La Land, Cidadão Kane, Requiem para um Sonho, Breaking Bad, O Virgem de 40 Anos, Godzilla, uma seleção de filmes do Ricardo Darín que eu não conheço, Arrested Development, Kung Fu Panda, Procura-se Amy, Rio 2, algum stand-up do Louis C.K., aquele filme com a Miranda July e aquele filme argentino, Relatos Selvagens. Queria ver esse. Até os documentários parecem legais. Narvais, os verdadeiros unicórnios da natureza. Um animal muito azul nada em um oceano muito azul e branco. Um golfinho com um pedaço de gelo na cabeça. Espera aí, são narvais. Eu colocaria no Google se pudesse, mas agora estou cansado. Meus olhos pesam. De olhos fechados, começo a contar. Quantos segundos consigo ficar de olhos fechados? 1, 2, 3. Mas eu não deveria contar, porque isso é sintoma de transtorno obsessivo compulsivo. Ou tento buscar o que são os tais de narvais. O Google me informa que estou no modo avião. Talvez para saber mais sobre os tais narvais, em vez de informações instantâneas de uma tela pequena, eu deveria assistir a um documentário de 40 minutos. Também uma tela pequena, porém um pouco menos pequena. Se eu estivesse revisando esse roteiro, diria para definir uma tela como minúscula e a outra como pequena. Continuo olhando para a tela do meu celular.
Evernote e o seu pequeno elefante, Quick Memo Plus e um lápis escrevendo no papel. WhatsApp e 431 mensagens não lidas. Google Tradutor, Duolingo, CoinKeeper, Plants vs Zombies, um ícone flamejante do Tinder. Messenger, Facebook, Twitter, Google Plus, eu não tinha deletado. Happn, Netflix, YouTube, Google Maps. Eu acidentalmente seleciono o ícone do calendário, que me informa que vou ver Connor hoje às 13 numa churrascaria. Suspiro tão alto que talvez acorde o avião inteiro. Verifico a minha programação. Em fevereiro, 20 de fevereiro, encontrar Connor. Carnaval de rua, 24 de fevereiro. Table Reading, 28 de fevereiro. O plano de março diz Pitch Meeting, março 2. Aniversário italiano, março 3. Peça Dani, março 7. Presente Júlia, março 10. Corda de uma Location Weekend, março 11. E por assim, março 11. E assim por diante. Continuo voltando a e da tela inicial, os blocos coloridos e símbolos dançando ao sabor do meu polegar. Todos na frente de uma foto estática do meu cachorro recentemente falecido. Meu cachorro morreu. Eu não estava em casa porque meu cachorro morreu. Mas eu estava em casa e meu cachorro morreu. O cachorro tinha 18 anos. Ótimo cão. Estou feliz que estava em casa apenas por causa do cachorro. Todos os quadradinhos dançantes com ideias para romances, anotações de enredo, diálogos inacabados, situações críveis, mas entediantes, emocionantes mentiras completas, trechos de merda ainda meio escritos, trechos de merda totalmente escritos, trechos de merda que nunca vou terminar. Todos aqueles pitches prontos para serem rejeitados. Até mesmo alguma poesia, se eu conseguisse alguma poesia passável para enviar para aquele treco do prêmio. Ou para uma editora. Trabalho com televisão, eu não deveria querer escrever palavras. Ninguém se importa com palavras, não de não nativos. Talvez eu não deva estar olhando para uma tela se quero dormir. Bocejo e lembro de casa. Eu estava em casa, era verão e quente como no inferno. Anotação lateral, clichê, quem sabe calor como nunca faria na Argentina. Quero dizer, é verão e faz calor como no inferno. É só que é difícil imaginar qualquer realidade que não esteja bem agora, precisamente neste avião frio, com um homem roncando da fila da frente. Capítulo 2. 2. Ideia para um reality show. Participantes de diferentes países latino-americanos são colocados em um espaço para viver juntos por um mês. Eles votam um contra o outro a cada semana e ninguém sabe exatamente as regras, que seriam apresentadas em um idioma com forte sotaque do país colonizador, como Espanha ou Portugal. Eles teriam de participar de jogos e competições, parte show de talentos típicos de seus países, parte um programa de sobrevivência em que teriam de pôr comidas nojentas para baixo. Parte das comidas nojentas seriam comidas típicas de outros países. Só que como as regras são confusas e em idiomas estrangeiros, eles talvez não saberiam que o vencedor, na verdade, seria aquele que menos comesse insetos. Talvez fosse um navio, estaria sob lei marítima. O prêmio é de $100 mil e uma cidadania permanente no país de escolha. Isso. O nome do programa seria International Waters. E por último... Esse eu não vou dar um número, porque não sei o número ainda. Mas esse é cookie. Ora, boa tarde, Fernando. Como estamos indo hoje? Você tem um biscoito da sorte em mãos. Vou usar um pouco hoje, você disse. Isso costumava significar algo para você, sabe? Você e eu sabemos. No entanto, você pediu comida chinesa para almoço no meio da tarde. Foi assim que você ousou. Mesmo que a comida chinesa na Argentina não seja argentina, tampouco chinesa, e mesmo que você esteja familiarizada apenas com comida chinesa do Brasil. E nada disso é comida chinesa. Você conhece a piada, certo? Eu sei que sim. Sabe como chamam comida chinesa na China? Comida. Você pediu comida chinesa. E você terminou tudo que aguentava até o momento, os 2 rolinhos primavera Você pediu comida chinesa. E você terminou tudo que aguentava até o momento, os 2 rolinhos primavera crocantes, a sopa wonton, o bife de filé com gengibre e cebolinhas. Você pediu mais do que aguenta comer. Frango popcorn picante, frango com cogumelos. Não porque insistem em dizer que você está comendo por 2 pessoas, mas porque você conhece o processo. Você e eu sabemos, você sempre pede mais do que aguenta comer. Então você tem um biscoito da sorte em mãos, as mãos inchadas. Sempre dizem que os pés incham. Talvez você tenha engordado. Ninguém pode ficar muito gordo ou muito inchado de uma gravidez de 3 meses. Mas talvez você seja especial desse jeitinho. Você abre seu biscoito da sorte, você o quebra no meio, farelos na mesa e não há nada dentro dele.
Você verifica o tampo da mesa de centro, onde estava comendo, ergue o garfo e faca sujas, confere o chão, guardanapos. Você revira o lixo. Você esvazia o lixo. Você examina os sacos de papel vazio, não apenas os de comida chinesa, os do começo da semana. Você volta para o sofá, você pensa em tirar uma foto da situação, publicar, criar uma legenda engraçada e espertinha em espanhol e em português. Mas agora é tarde demais. A mesa de centro da sala está uma bagunça. Além disso, você comeu uma das metades do biscoito da sorte enquanto pensava sobre a foto. Tampouco eu notei. Há mais biscoitos da sorte porque ninguém pensava que era uma refeição para uma pessoa. Mas o momento se foi. Além disso, a mesa de café está uma bagunça. Estava e tem sido uma bagunça. O apartamento também. Você e Fernando alugaram quando casaram. É decente. A mobília é decente, o novo apartamento é decente. A mobília é decente, o novo tapete é decente. Ele fica com o sol decente da manhã, quando as manhãs têm sol. As janelas são decentemente grandes. Fernando tenta fazer certo. Fernando tenta fazer dar certo. Fazer funcionar, uma tradução literal e ruim. Fazer o apartamento dar certo, você, ele e eu dar certo. Numa tradução ruim de make it work, essas coisas precisam ser postas a trabalhar para funcionarem, para dar certo. E quanto mais ele se importa e tenta se adaptar e fazer você se sentir em casa, mais você quer dar um soco no próprio estômago. Você e eu sabemos disso, como um cachorro que nos segue para casa. Segue você e eu até em casa. Você termina de enrolar seu baseado. Você caminha até a janela e se senta no peitoril ao lado. Chove, porque é claro que sim. Você odeia a chuva, eu amo a chuva. Você abre a janela e acende. Você abre a janela e acende seu cigarro lindamente enrolado. Você traga o cigarro porque é claro que sim. Você não pode consumir cafeína, álcool ou peixe cru. O médico nem lhe disse para deixar de fumar, mas por outro lado você não contou a ele que fumava. Ô, Fernando, por que você meio que não fuma? Você espera que eu não nasça retardada por causa disso? Mas não se preocupem, eu não vou ser retardada. Eu não. E eu não vou cessar. Eu não. Eu pediria perdão pelo uso de vocabulário menos politicamente correto, pois sei que ele incomoda, mas sou inteligente o suficiente para saber que devo desafiar minha mãe, desde sempre. Sou uma menina esperta, exatamente como o Velociraptor naquele filme idiota e sem sentido de que você tanto gosta. Ah, eu sou uma menina, você sabia disso? Você disse aos médicos que não queria saber, porque você sabe que eu sou uma garota, porque você e eu sabemos. O Fernando queria saber, mas o Fernando que se foda, já que chegamos a esse ponto. Ele acha que o cheiro é a umidade, isso é o quão idiota ele é. Você fuma de novo, fumaça nos enche. Você percebe com os olhos que começam a arder um pedaço de papel no chão. Seria essa a sua fortuna? Seu cigarro permanece aceso ao lado da janela enquanto você levanta e pega o papel. Um número de telefone que você deveria ter jogado fora meses atrás. Você e eu sabemos que isso não vai acontecer, não agora. Mas sentimos o prazer imenso do pensamento, numa última vez. Em seguida jogamos de volta na lixeira da qual caiu. São quase 4:30 da tarde, porque é claro que sim. Eu escolhi esses trechos porque eu achava que tinha uma... Eu escolhi esses trechos porque eu achava que tinha um uso de vozes interessantes que eu acho tipo, representativos do livro. Assim, o livro ele brinca muito com essa polifonia de deslocamento, de certa forma, mas também do que é ser brasileiro e, enfim, um pouco problematizando a própria ideia de globalização mesmo, né? O que é ser globalizado na América Latina, que na verdade acaba se tornando cada vez mais uma coisa globalizadora e globalizada ao mesmo tempo. Então, é um pouco uma ideia de fuçar um pouco no conceito de o que é ser latino-americano, né? O que são essas ficções que a gente define como, isso é brasileiro, isso é argentino. Os trechos que eu selecionei casualmente são os dois argentinos, mas eu juro que tem outros países. Mas é porque eu fiz uma residência na Argentina ano passado, em parceria com o Museu Malba, e acabou que muitos trechos já prontos e os que estão mais montadinhos acabam se passando na Argentina, mas a ideia inclui um pouco de Chile, Uruguai, México, Bolívia e Colômbia, mas esses ainda estão mais incipientes. É isso. Eu espero que faça sentido. Eu espero que eu não me comprometa demais, porque imagina se eu nunca publicar isso e daí ficou gravado para sempre, que eu li um negócio que nunca chegou à luz do dia. Então, eu espero que pelo menos essa leitura tenha sido agradável, porque eu não sei como vai ficar no livro final. Eu estou alternando entre o livro e a tela.
E eu acho que é isso. Fiquem bem, fiquem em casa. E acaba a pandemia. Acho que essa é uma boa frase de efeito para acabar. Olá, meu nome é Cacá Verá, eu sou índio de origem tapuia, sou um ativista da causa ambiental, mas também da cultura indígena. E uma das maneiras que eu realizo esse ativismo é através da arte, é através da literatura também. Sou autor já de alguns livros ao longo dos últimos 25 anos e, nesse momento, eu preparo o meu mais recente livro chamado A Visão do Branco. Esse livro, ele é uma coletânea de artigos e de contos as quais eu, durante 10 anos da minha vida, nos anos 90 até mais ou menos, meados dos anos 90, até mais ou menos 2005, eu escrevi para congressos ou expus em congressos por alguns países do mundo. Foram 10 países. Então, eu resolvi, justamente nesse ano, reorganizar todo um material, todo um conteúdo de escritos, principalmente aqueles que foram, de alguma maneira, partes de eventos importantes na minha vida ao longo de 30 anos, né? E alguns deles, como eu disse, foram apresentados no exterior, né? Esse livro se chama A Visão do Branco, né? Ele será publicado muito em breve. E eu gostaria de ler um trecho aqui para vocês, que é um artigo que marca o início do livro. Como eu disse, como é uma coletânea, e esse foi originalmente escrito para a Folha de São Paulo, né? Na ocasião, era o ano de 1997, justamente no mês de abril, onde, na segunda semana de abril, como talvez a maioria de vocês saibam, né, o dia 19 de abril tem uma efeméride relacionada ao índio, né, considerado o Dia do Índio. E, no entanto, naquele ano de 97, justamente nesse período, houve um acontecimento terrível, né? Porque houve uma morte de um cidadão do povo Pataxó. Os Pataxós formam todo um povo da Bahia, né, do sul da Bahia e algumas partes do centro da Bahia. Inclusive, uma das maiores aldeias Pataxós se localizam exatamente no lugar onde geograficamente é dado o início, né, como o início da colonização do Brasil, né? Coroa Vermelha, Porto Seguro, né? É justamente a região que se refere na Carta do Caminha, quando os portugueses chegam até o Brasil e encontram os primeiros cidadãos indígenas, né? E foi exatamente nessa região, então, que hoje é habitada pelos Pataxós. Naquela ocasião, no ano de 97, dois jovens residentes em Brasília e pertencentes à elite social de Brasília, né, a uma elite de classe abastada, filhos, inclusive, de pessoas, de doutores, né, pessoas de formação superior. Então, esses dois jovens, eles, por um motivo até agora
até este momento que eu leio Incompreendido, resolvem simplesmente atear fogo em um cidadão pataxó, né? Esse fato foi um fato terrível naquela época e mobilizou muita gente, instituições, organizações de direitos humanos, cidadãos do Brasil inteiro e diversas manifestações. E a Folha de São Paulo me pediu para publicar um artigo sobre o tema, sobre o fato, e esse artigo foi publicado naquela época e eu resolvi reeditá-lo agora na forma de livro, né? Incluí-lo como dos artigos importantes da minha vida, né, ao longo dos meus 30 anos. O nome desse artigo, desse trecho que eu vou ler para vocês, chama-se Índio, Gente, Indigente. E ele começa assim: o que é um índio pataxó dormindo dentro da noite aberta no ponto de ônibus da capital do país? O que dormia ali? Dormia uma história. Dentro da noite fria de Brasília, repousava por um instante 500 anos de lutas com o governo geral desta capitania hereditária. Repousava ele da luta de 1553, quando então o governador-geral da Bahia, Duarte da Costa, permitiu que colonos escravizassem e tomassem as terras dos grupos tribais mais próximos dos estabelecimentos coloniais. Repousava ali da luta de 1555, quando violentos conflitos entre os nativos e os brancos dizimaram grande parte dos tupiniquins do litoral baiano, obrigando 12.000 pessoas a emigrarem da Bahia em direção ao Peru. Essas pessoas eram chamados tupiniquins. Obrigando também 60.000 tupinambás, seus parentes mais velhos, a fugir, buscando a proteção da mata junto à foz do rio Madeira, ficando aos que insistiram em continuar no porto inseguro daquela baía o apelido de Pataxó. E Pataxó significa o que restou, a sobra. E o que restou dormia, buscando o repouso naquela noite de uma luta de 1557, quando chegou Mendes Sá, o terceiro governador-geral, e os pataxós recusaram-se a plantar com o objetivo de resgatar as terras e a autonomia cultural em que viviam, provocando a fome por toda a província, que dependia do que eles cultivavam através do seu trabalho escravo. Repousava, e repouso esse que fez com que o governo reagisse com 3 atos chamados civilizados. A Guerra Justa, que resultou em escravização e conversão. E dos que restaram, ficaram menos ainda. Mas então, o que dormia ali na passagem do Dia do Índio para o dia do descobrimento do Brasil? Um pataxó. Aquele que restou da resistência entre a passagem das longas noites desses dias, repousando das lutas de 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 1997. Mas há um cidadão que dorme, tendo a noite como teto,
a civilização nomeia-o indigente. Curiosa palavra de triste significado, representando a miséria humana. Nosso povo, que sempre habitou a floresta, só conheceu o espírito dessa palavra com a chegada da chamada civilização. E tem sido dada aos que restaram, ainda hoje, essa lição de cor cinza e dolorosa que passeia, urra e dorme pelas noites frias das grandes cidades. E hoje, não só índios, mas gente de outras ascendências que fizeram esse país, tem suas gerações vivendo a imerecida lição da indigência. Mas indulgência de quem? Não se questiona. Sente-se que é feio. É tão feio que causa repugnância aos olhos dos filhos civilizados. Cheira mal. Não combina com as luzes de neon, nem com o colorido das festas dos jovens. Essa miséria humana não lhes pertence. Então, tomam a atitude de queimá-la. Será que eles não sabem que devem a boa vida que levam aos antepassados, desses que se escoram no frio das noites? Será que eles não sabem que a beleza dessa cidade foi erguida do suor de muitos dos antepassados desses que gemem sem chão? Será que eles não sabem que o dinheiro que gastam hoje futilmente tem sido tirado secularmente nas formas de escravizações, aliciamentos, decretos, leis, guerras, epidemias, conversões religiosas, dos antepassados dessa terra, hoje chamada Brasil? Será que eles não sabem que a miséria que vem nada mais é do que o reflexo da miséria de espírito que habita neles e na civilização? E como filhos do poder da civilização, caberia-lhes, então, queimar essa pobreza que habita em suas mentes e culturas, enraizada na forma de segregação racial, social, disfarçada pelo neon e pela cultura. Essa cultura pomposa dessa velha capitania hereditária. Será que não sabem que 500 anos de atitudes do Conselho, da Corte, da mentalidade desse velho governo geral só tem gerado essa indigência cívica? E aquele que restou, o Pataxó, naquela noite, só repousava, buscando recompor as forças do guerreiro que é, para continuar sua luta sagrada pela vida, pela sobrevivência, pelas suas terras, pelas mesmas terras que alimentavam a boca dos seus antepassados, que foram tiradas da noite para o dia no ano de 1553. E que dessa data em diante tem alimentado somente a boca dos filhos civilizados, de seus pais e de seus governantes. Milhões de hectares de terras dessa nação e de outros povos e culturas diversas, de entendimentos fragmentados em relação a esta causa. É muito desigual. Para inúmeras lideranças indígenas, fica o isolamento e a dificuldade da articulação, capazes de criar condições para fazer valer direitos básicos, como o de ser reconhecido, pelo menos o seu espaço ancestral. Junta-se a isso o fato de que o órgão nacional que deveria tratar das políticas para a diversidade dos povos indígenas está sobrecarregada de maledicências e corrupções
de décadas. E aí o fio da meada vai longe. Por isso, não é mudando uma pessoa que irá resolver os problemas que caem sobre a Fundação Nacional do Índio. Mas há que se mudar toda uma mentalidade, todo um modo de se relacionar com as culturas tradicionais. E há que se mudar um comportamento soberbo, de visão distorcida e corrupto de um pequeno grupo que tem se mantido no poder nas últimas décadas. Essa é uma das visões do branco. O branco aqui que eu me refiro é, em hipótese nenhuma, um questionamento ou uma condição racial, mas é uma metáfora, né, da palavra branco, que a palavra por si só indica clareza em relação a essa ideia de branco que a sociedade carrega, que muitas vezes porta uma distorção de percepção, de visão em relação ao outro, que exclui o outro, que subjuga o outro, que destrói o outro. O objetivo desse livro não é só expor vítimas e nem fazer, às vezes, assim, do fortalecimento de uma cultura de vitimização. Nada disso. O objetivo é trazer aquilo que é a sombra dessa civilização, aquilo que é a distorção dessa civilização, hoje chamada civilização brasileira, para que nós possamos refletir, acolher aquilo que nos cabe nesta reflexão e, quem sabe, irmos além da esperança, partindo já para uma atitude de reconsideração das raízes mais ancestrais dessa terra, de regeneração social das distorções causadas por esse tipo de mentalidade, mas, sobretudo, também de regeneração dos nossos ecossistemas, de reconhecimento e abertura, criação de uma empatia coletiva para que a gente possa, enfim, termos reais condições de criar uma nova cultura, uma nova maneira de ser, realmente uma maneira verdadeiramente inclusiva. E essa é uma coisa importante, fundamental na minha maneira de perceber a vida, de perceber as relações, porque nós, não só no Brasil, mas nós, no mundo inteiro, somos diversos, e enquanto esta diversidade não ter um paradigma fundamentado na empatia, na abertura para com o outro, para dissolver essas distorções, nós não vamos, em hipótese nenhuma, avançarmos enquanto civilização, nem também enquanto indivíduo. Então, esse artigo é um artigo muito antigo, do ano de 97, mas que, infelizmente, quando eu selecionei para compor esse novo livro que vai sair, ele serve ainda como um ponto a ser observado, né, na sombra negativa da nossa civilização.
nós estamos num momento de escuridão da nação, né, em seus mais diversos aspectos, em seus mais diversos poderes, coletivos, individuais. E dentro dessa escuridão é necessário lançarmos luzes de reflexão para que possamos sairmos dela. Então, esse é o trecho que eu escolhi ler. Agradeço a atenção de todas e todos. E esse livro se chama A Visão do Branco. Obrigado a todos e todas por esse momento. Até. Olá, eu sou a Adriana Lisboa, sou escritora, autora de alguns romances, de livros de contos, sou poeta, publiquei também alguns livros para crianças aqui e ali e sou também tradutora. Atualmente estou trabalhando num projeto de tradução junto com a poeta Mariana Iannelli. A gente está traduzindo uma seleta de poemas do autor cubano José Sama Lima. E eu queria falar aqui do meu atual projeto, um dos meus atuais projetos, que é justamente o meu novo livro de poesia. Está, na verdade, prontinho e deve sair em algum lugar do futuro, aí do ano de 2021, possivelmente. E ele se chama O Vivo. E é um livro com o qual eu me propus fazer uma espécie de reflexão sobre o vivo, né? Mas não somente o vivo humano, o vivo animal, vegetal, mas alargando um pouco esse conceito também para, sei lá, bater papo com tudo aquilo que faz parte da biosfera, né? Quer dizer, o vento, um rio, uma pedra, né? Litosfera, hidrosfera, é tudo aquilo que nos circunda e que é parte de nós também, né? Enquanto vivos, né? Esse projeto vem de uma reflexão já antiga minha sobre uma espécie de lugar de arrogância, né, do humano com relação ao mundo não humano, né? São esses lugares aí de poder reivindicados e ocupados, na maior parte dos casos, por meio da força, né, da violência, uma espécie de colocar-se diante do outro como superior, de algum modo, né? Então, se a gente pensar historicamente, né, o homem diante da mulher, o branco diante do preto, diante do indígena, né, o europeu diante da outra civilização, e por aí vai, né? A gente poderia seguir aqui indefinidamente. Então, do mesmo modo, né, a gente pode observar essa posição do humano diante do não humano, né, que a gente concebe como algo separado de nós e inferior, né, e por causa disso disponível também para exploração. Então, esse livro é uma espécie de passeio por diversas formas de pensar essas relações nossas com o vivo ao nosso redor e, em última instância, em nós mesmos, né? Eu faço um comentário para arrematar, antes de passar a leitura de alguns poemas, que, apesar de eu estar falando tudo isso sobre o tema do livro, né, a literatura, para mim, não é os seus temas, né? A literatura é fundamentalmente trabalho com palavra, né? É o como, muito mais do que o que, e eu acho que é esse trabalho que é o meu grande desafio, né? Que palavras eu elenco, de que maneira essas palavras conversam entre si dentro dessa espécie de, digamos, de, não sei, ambiente temático, né? Que eu me proponho num determinado projeto. Então, eu vou passar aqui para a leitura de alguns dos poemas desse livro. O primeiro deles chama-se Corpo. São todos ainda inéditos. Então, corpo. Gratidão pela companhia que ele faz, por sabê-lo presente, por hora capaz de passos, de contradanças e alegrias, e de ficar mais ou menos quieto quando peço. Gratidão por senti-lo paciente comigo, resiliente, sempre pronto a receber um novo dia, como um dia novo, apesar da subtração no calendário. Gratidão por constatar que no seu léxico simples não cabem espelhos, que o corpo goza o sol pelo sol e o sentido da laranja sem palavras no palato. Corpo, roupa de festa e trabalho, corpo, mobiliário, buquê.
Gratidão ao corpo por tolerar este acólito que pensa o que ele, corpo, dispensa, este burocrata que lhe complica a vida e depois faz um arranjo de versos para se desculpar. Cachorro. A ciência ainda especula se você distingue bem entre o verde, o vermelho e o amarelo e conta que no fundo dos seus olhos há pigmentos que refletem e amplificam a luz 130 vezes mais do que o olho humano e que diante da TV o que vê é uma sucessão de slides, já que enxerga mais quadros por segundo do que as pessoas. Mas quando toco a ponta do meu nariz no seu e os nossos olhares se entrançam, não há ciência, talvez não haja nem mesmo história. O que vê a mulher no cachorro e o que vê na mulher o cachorro, por trás dos olhos, do cérebro, da memória, um fundo de mistério mais velho que nós, dois bichos que refletem e amplificam a luz. Rio. Será que eu rio com o rio, ou será que o rio está rindo de mim ao gorgolejar, livre no seu abstrato? O rio não é a soma das suas águas, enquanto eu, no meu ultrafigurativo, vejo se o que há na minha mão em concha é ele capturado, digamos, um pedaço de rio. É preciso chegar à plena flor de outro pacto, à plena alforria de mim, esquecendo as mãos em concha e a água que foge delas, e uma extravagante vontade de entender por que rio, de entender por que o rio. Somente então rimos juntos, eu e o rio, sem ruído, quase que um rio só. Composição. O que é que em mim afaga o pelo morno da raiva? O que nesta composição de pele e ossos e entranhas sente o soco da cobiça, o fisgar da frustração? O que é que desenrola novelos e novelos de autocomiseração, a própria palavra embaraçada em si, em sílabas? Onde fica o palácio do governo, a sala do chefe, a carruagem de Krishna? O que em mim se amansa em alegrias num abraço, se entrega em alvoroço a um irmão? O que em mim não atende o telefone, finge que não viu, se doa ao desconforme, tropeça, resvala? O que em mim demite o jornal do dia, briga no trânsito, afaga a coberta, perfuma o ar para alguém? O que em mim é imensa planície mongol, ruína de usina nuclear? O que rege esta orquestra mística, rústica, este negócio de fundo de quintal? E o que sobra no campo de batalha depois que todos os textos sacros tiverem sido usados para queimar os homens bons? Viva o vivo! Não sabem da missa a metade, os mortos vivos nos desertos dos planaltos e no alto das torres dos salões ovais. O vivo vive mais do que eles, sem eles, apesar deles. O vivo é um carnaval por segundo. O vivo impera sobre os seus reinos espúreos, as suas correntes e celas, cálices, selos, ações, credenciais. Esses mortos vivos e os seus amigos podres de ricos não sabem que o multimilionário vivo vive, viva, acima e abaixo e através deles, aos quatro ventos da alegria, trajando verde, amarelo, prateado e grená, que o vivo não é da sua jurisdição, não joga no time deles, que a bem da verdade o vivo escapa à sua magra compreensão. Viva o vivo, plantado e colhido sem eles, rebrotando, sempre vivo, nos nossos quintais. Obrigada. Oi, pessoal. O meu nome é Mário Magalhães e é um prazer estar com vocês aqui nesse espaço da Biblioteca Mário de Andrade. Desde 2015, eu estou trabalhando numa biografia do Carlos Lacerda, que é um dos personagens mais amados, odiados, controversos e apaixonantes da história da República. Por enquanto, eu não tenho nenhum trecho da biografia para ler, biografia que vai sair em 2 volumes pela Companhia das Letras. Então, eu combinei com o pessoal
de ler algum texto do Carlos Lacerda que seja pouco ou nada conhecido. Eu escolhi uma crônica que ele escreveu no dia 1º de um determinado ano, que eu vou omitir para tirar as circunstâncias do momento em que o texto foi escrito e mostrar como ele também, de certa forma, é eterno, falando das condições do Brasil de hoje. E é essa crônica, cortando poucos parágrafos por causa do tempo, que eu vou ler aqui agora, do Carlos Lacerda, o meu próximo biografado. A exemplo daquela avenida de leões crucificados que os cartagineses abriram aos olhos dos romanos, deveríamos juntar de destroços de automóveis e ossadas humanas os caminhos percorridos pelos automóveis nessa cidade desregrada e crescentemente inabitável. Ainda ontem, 1º dia do ano, na curta viagem de Petrópolis a Botafogo, teríamos 3 novas peças para essa alameda de advertências. Um automóvel pequeno e familiar, todo amassado na serra, uma lotação tocante e desengonçado num cruzamento da Avenida Brasil e um cadáver na Avenida Beira-Mar. O corpo lá estava, o rosto branco manchado de vermelho, olhando fixo o céu de nuvens cinzentas que pareciam descer para envolvê-lo. A caminhonete da perícia estacava com um sucesso de estrela, roubando ao morto o êxito das ruas. Um guarda obsequioso mandava desviar o tráfego, e assim os pedestres, neste tempo de demagogia, ficavam com maiores direitos a examinar todos os pormenores na face do morto, exposta ao tempo naquela fita estreita entre as duas avenidas. Defronte a um parque infantil, um mísero parque, nesta cidade que detesta as árvores, os animais e as crianças. Uns canudos, uns balanços, um mictório e a placa do general que os instalou e os ofereceu às crianças com o dinheiro dos pais destas, mas com uma placa muito sua. Crianças e adultos, igualados na mesma curiosidade, atravessavam a avenida para ver o morto. Ele estava de colarinho e gravata nesse feriado 1º do ano. Era meio calvo e meio gordo. De onde viria? Estaria atravessando para tomar o ônibus? Que pensamentos levava e quem os guardou ao caírem com ele? Onde estava o automóvel? De quem foi a imprudência? Quem estará chorando por ele? Quem, logo mais, velará o seu corpo? Quem rezará por seu descanso? As pessoas aproximam-se, inclinam-se com um susto respeitoso. Há quem aponte às crianças o exemplo para dizer que também se pode acabar assim. A morte fresca como uma rosa, súbita como uma asa, a morte pura, lisa e portátil, sem indumentária e sem gesticulação adequada. Assim como ia, ficou, nenhum gesto de defesa. Poder-se-á falar da morte inesperada? Por acaso não teremos o direito de esperar que ela não venha? Então não sabemos, a cada dia, que ela anda sempre perto de nós, e ainda mais, dentro de nós, à espreita, e vive conosco a morte? Haverá por aí quem conheça o poema de Pedro Nava? Estamos banhando o defunto, dando de comer ao defunto, passeando o defunto. Sorri o defunto e fala e discute, e tudo no defunto vive por antecipação, preparando-o para ser verdadeiramente vivo quando a morte encerrar essas preliminares da eternidade. Ali está o homem, talvez numa enorme surpresa, por ter morrido tão cedo. Não contava com um dia tão impróprio, talvez. Temos de ajudá-lo, agora, na suposição de que ele não se haja preparado para aquele fortuito, nos mares escuros do asfalto, sulcados de máquinas rangentes dilaceradoras. Os olhos abertos procuram no ajuntamento dos curiosos alguém que comunique em casa: esta noite não vou jantar. Ou algum recado assim, pausado e banal. A perícia, de caminhonete em punho, tira medidas, fotografias, fichas, impressões digitais. A lei exige que ninguém morra por outro. Cada um tem de se identificar
para que se possa dar baixa na lista dos contribuintes que sustentam a gangorra municipal para crianças, no Russell, e as alamedas asfaltadas em geral. O homem vestia um terno claro. Parece que os seus olhos também eram claros. Onde teremos visto aquele rosto? Onde aqueles olhos algum dia cruzaram as linhas dos nossos? Saberemos de tudo. É tão fácil saber a minúcia de qualquer acontecimento. Mas o que nunca saberemos é de onde vem esse desencadeamento de sensações e de razões que nos leva a uma ideia nítida para nós, ainda que aos outros se afigure obscura. Porque a face do morto, assim entrevisto, na curva do Russell, me devolveu, de repente, a imagem do Brasil que eu buscava. O dia de um recomeço convencional, o primeiro do ano, deve ter alguma parte nessa escamoteação da memória. A ideia de recomeço e a da morte completam-se com uma harmonia, uma tão estreita ligação, porque pela morte se exprime a esperança mais e melhor do que pelo nascimento. Isso ainda não basta. Por que o Brasil? Ali está o morto de ontem, o rosto voltado para o céu baixo, na luz dúbia da tarde, uma fita de sangue desenrolada no rosto pálido, os braços pousados ao longo do corpo, como se voltassem de um voo fatigante. Por que o Brasil? Talvez o sentimento de piedade pelos que ficam. Por esses desconhecidos que a esta hora já saberão do acontecido e estarão chorando no dia 1º do ano. A imprudência, a imprevidência, a irresponsabilidade, a ineficiência, a impudência, uma lista considerável de palavras ríspidas, ferozes como uma água forte do Goia, aproximam-nos agora dessa relação tão inesperada quanto íntima entre o morto do Russell e o agonizante da América. O que na vida de um homem conta-se por dias é pelos decênios que se avalia na vida de uma nação. Todos sabem disso, mas nem todos sentem isso. Cuidam que não passa, que não se gasta e deteriora a vida de uma nação. E que ela não sofre de câncer, não se resfria, não extrai o apêndice, não tem bronquite. Uma nação vive. Quer dizer, uma nação sai de manhã para o trabalho, depois de um sono agitado e confuso, enfrenta a fila e toma a condução, bate o ponto e vai ao café. Uma nação discute política, passa os olhos no jornal, compra gravatas de contrabando, namora no telefone. Uma nação volta para casa e vai ao cinema sonhar. Um belo dia, ela acorda, é domingo, atravessa a rua e pronto. Uma nação pode ficar assim exposta à piedade curiosa dos outros, o rosto voltado para as nuvens espessas da tarde, na luz cruel que se refrata nos espelhos da chuva próxima. Uma nação pode não encontrar quem lhe acenda nas mãos a vela da misericórdia, quem dobre os joelhos junto ao seu corpo amassado e endurecido, como as lavas na encosta de um vulcão extinto. Virá a caminhonete da perícia, fotografá-la, examinar, sem perguntas, a sua identidade e as suas entranhas. Virá um polícia, com profissional solicitude, trilar seus apitos como última homenagem, a fim de garantir o tráfego em nome do corpo. As crianças ficarão na calçada fronteira, num susto maravilhado, a ver, a imaginar, a sonhar também. Pode ser que ao parar o balanço no parque infantil, pare ao mesmo tempo o voo de um pardal junto às árvores da praça. Mas nada, além disso, acontecerá. Todos estão com pressa, não podem ajudar o morto a ressuscitar. Estão cheios de encargos, prenhes de destino, carregados de encomendas, têm de passar depressa, ávidos, fugazes, têm de transportar o demônio, que é, entre aspas, esse impulso de autodestruição que cada um leva dentro de si. O Brasil atravessa a aura. Tudo tem ar de feriado. Próxima, tem sobre ele e o envolvem como se uma grande máquina pneumática retirasse todo o ar do seu peito e subitamente lhe injetasse uma tão grande massa de ar que lhe esmagava na garganta o derradeiro grito. Está ouvindo o rangido dessa máquina
o rangido dessa máquina, o silvo desses freios, o grito da borracha rangendo no asfalto? Quem é esse homem fátuo e sorridente que se aproxima montado no volante e que vai matar com a tranquilidade de quem fosse a uma estação de águas? Ele já está sobre o corpo do Brasil. Extraordinário é que ninguém percebe. As pessoas em torno continuam a passear. Aos que admiram a linha do carro e aos que nem disto se apercebem. Interessados que estão nos seus próprios passos, os casais enlaçados nas calçadas, as crianças absortas no chicote queimado. Tudo se passa tão depressa, no curto espaço de alguns anos. Como se havia de notar? O Brasil foi atropelado e ninguém reparou. Agora estão vendo. Alguns, mas não fazem senão atravessar a rua, dedicar-lhe um olhar distraído ou penalizado, se tanto. Depois, vai cada um para casa, pois tem o ajantarado, o cinema, o buraco, a promoção, a cavação, o pistolão e um certo tédio. O tédio de saber que todos os dias o Brasil está morrendo, sangrado nas ruas, e ninguém tem tempo suficiente nem muito desejo de socorrê-lo. Cada um abana a cabeça e, quando muito, murmura: é preciso acabar com isso. Essa é uma crônica, como eu disse, escrita por Carlos Frederico Werneck de Lacerda, o Carlos Lacerda, que será o protagonista da biografia, a cuja pesquisa eu já dedico 5 anos. Valeu, pessoal. Bom, eu sou Paloma Franca Amorim, sou escritora paraense, nasci em Belém do Pará, já faz 33 anos. Vivi em Belém do Pará até os 19 anos e depois vim morar em São Paulo. E hoje estou aqui vivendo à distância da região onde eu nasci, da minha origem, uma origem urbana e indígena, ou seja, uma origem cabocla, uma origem de contato com muito rio, com as feiras, com a rua, com o imaginário popular, o tempo todo pairando nas esquinas, nas casas, nas sombras das casas, como vozes que chegam de histórias longínquas e também vozes da modernidade. Essa é a minha origem étnica, cultural, é minha origem racial e é também a origem da minha palavra. Durante muitos anos, 10 anos, para ser mais precisa, eu escrevi para um jornal da região, chamado Liberal, e eu tinha uma coluna ali onde eu produzia crônicas e publicava essas crônicas às quartas-feiras. Então, a minha relação com a escrita, no sentido da publicação, se dá primordialmente pelo meio jornalístico. Isso era uma maneira de fazer eu olhar para a minha cidade. Por isso, talvez eu tente tantas vezes a posterior, que já não é no formato tão recorrente de crônica, mas também de contos e de narrativas mais extensas, como novela e romance, eu tente insistentemente olhar para essa cidade, virar meu pescoço e procurá-la como uma parte do meu passado que para mim é muito importante, que para mim é essencial na formação da mulher que eu sou e da escritora que eu me tornei. Acho que é isso. Também tem um livro publicado, minha primeira publicação se chama Eu Preferia Ter Perdido um Olho, que é justamente a reunião dessas crônicas que ao longo de 10 anos foram apresentadas no Jornal Liberal. O livro é publicado pela Alameda Editorial, que é uma editora de São Paulo, o editor é o Haroldo Ceravolo, e ele, de certa maneira, é a minha forma de entrada nessa outra maneira de se relacionar com o leitor, que é através do objeto livro, através de uma materialidade que não é tão efêmera quanto o jornal, né? O jornal, em certa medida, você lê e no dia seguinte ele já virou, como a gente fala em Belém, o embrulho do peixe, né? Porque lá a gente tem muito forte essa relação com as feiras de peixe. E o livro não, né? O livro, ele nunca é embrulho de peixe, né? Ele traz um pouco o peixe dentro dele e o rio e, enfim, essa vida da cidade, esse cheiro da cidade, né? Estou aqui para apresentar o meu próximo projeto literário, um romance que se passa na Amazônia e se chama 8.
Oito é o nome de um bar que existiu nessa cidade amazônica chamada Belém do Pará, e foi um bar de muitos sonhos, porque ele se arquitetou a partir do desejo de uma mulher, enfim, uma proprietária, né, muito simples, uma mulher que veio de um lugar muito pobre e que tentou ali nesse estabelecimento produzir um espaço de encontros, encontros de amigos, encontros de ativismo, encontros de poetas. A Amazônia é um berço de muita poesia, é um lugar em que a gente já nasce com a cabeça no sonho. Então, o Oito existiu para isso, né? Para ser um lugar de boemia e de encontros. E em algum momento esse bar ele acaba sendo perseguido pela moralidade da cidade, pela fé dos bons costumes, pela família bem nascida e bem criada, pelas pessoas de berço. E esse bar é perseguido, ele é fechado, a proprietária é perseguida, é presa, é exilada. Isso é uma história real e é a história que baseia o meu próximo romance, né? Eu pretendo, então, me debruçar sobre essa história, sobre essa narrativa que de fato aconteceu e acontece em tantas cidades, o espaço público cada vez mais sendo perseguido, corroído, arrebentado por um interesse privado, por uma ideia de segurança que nada mais é do que uma forma de controle das pessoas e do imaginário. Então, eu decidi trazer com muito cuidado essa materialidade histórica da minha região para o livro, que é minha outra região, que é minha outra casa. Então, esse é o Oito, esse é o meu próximo livro. Cheguei às 2h em Belém. É estranho ficar hospedado em um hotel na cidade onde nasci e cresci. Nem abri as malas para pôr um pijama, deitei na cama vestida mesmo como estava e adormeci profundamente, até senti o agudo do alarme vibrando em todas as cavidades do meu corpo. Tomei um susto, saltei de um sonho. O empuxo do despertar me trouxe de volta à realidade de um endereço que eu havia abandonado há pelo menos 15 anos. Abri finalmente a mala, peguei a escova de dentes, a pasta, arrumei os cabelos, lavei o rosto e desci para o café matinal, ainda vestida de viagem, talvez para me sentir à vontade em meio aos outros tantos forasteiros que faziam rota por ali, sem pedir licença. Na mesa ao lado, um casal norte-americano se preparava para pegar alguma barcarola e atravessar para as ilhas. As manchas vermelhas nas faces e o cheiro do protetor solar em excesso me diziam já fazer tempo que estavam na região. Pareciam, inclusive, muito mais à vontade do que eu, trançando-se entre pernas por debaixo da mesa e fazendo gracejos com o garçom, um rapaz de no máximo 18 anos a derreter-se sob aquela roupa calorenta típica dos serviçais da Belle Époque. Nem o ar-condicionado do salão poderia conter a enxurrada de suor que lhe fugia pelos sovacos. Além disso, parecia sofrer com o enforcamento da insinuante gravata borboleta. Trouxe-me um suco de cupuaçu, tão desejado. Agradeci e me perguntei se podia perceber que eu fazia parte do lugar, tanto quanto ele. Se desconfiaria que eu não era igual aos turistas norte-americanos, intrigados com as cores vivas de um par de araras de palha que ficavam na recepção. Falei quase rouca, não sei por qual motivo. Parece que me escapou a fala do controle. Eu sou daqui. O rapaz riu e depois perguntou se eu gostaria que ele tirasse o prato. Fiz que sim com a cabeça e enquanto ele empreendia o gesto, corrompi novamente a formalidade de nosso encontro. É que eu não tenho mais família, nem casa aqui em Belém, então eu tenho que me hospedar em quarto de hotel. O rapaz parou o que fazia e tomou parte na conversa. Tu não tem amigos? Sim, eu tenho amigos. Não puderam me hospedar dessa vez. E agradeci novamente, levantando-me constrangida para pegar o elevador, adentrar o quarto banheiro e poder, enfim, ocupar todos os cantos possíveis do chuveiro de águas que eu não via há quase 2 dias. Acendi o televisor e no Jornal da Manhã noticiava-se um acidente bárbaro cometido pelo filho de um empresário da cidade. O rapaz havia bebido e atropelado 3 pessoas em um ponto de ônibus. O nome do motorista não me era estranho, talvez porque as colunas sociais dos jornais em Belém pipoquem identidades infladas de dinheiro e reputação. O telefone tocou, anunciaram que meu visitante havia chegado.
Pedi para que esperasse no hall de entrada enquanto eu finalizava a preparação dos meus materiais. Isso é, um bloco de notas e uma caneta esferográfica. A revista de turismo havia me convidado para fazer passeios ao longo de alguns dias. O artigo que eu deveria escrever seria sobre os pontos mais bonitos e divertidos da capital. Tratava-se de qualquer clichê do tipo escritora paraense nos conta sobre sua jornada de volta à cidade das Mangueiras. Depois do cancelamento de uma cantora famosa da terra, cotada muito antes de mim, vieram me perguntar se eu podia fazer a reportagem. O rapaz me aguardava sentado em uma das poltronas da recepção. Usava um boné verde e uma blusa fina de malha com o logotipo da empresa de turismo que publicava a revista. Abriu um sorriso enorme ao me ver e me surpreendeu com um abraço grande e apertado, para o qual os hábitos da recente solidão não me haviam preparado. Depois disse chamar-se Miguel. Falou que se sentia maravilhado com a minha presença no projeto. No caminho para as docas, continuou com esse discurso, ao meu lado no micro-ônibus, comentando em tom bajulador que havia adorado meu livro e era leitor assíduo da minha extinta coluna no Jornal da Cidade. Miguel não era nem 4 anos mais novo, mas me tratava como eu fosse uma senhora. Contou ter estudado no mesmo colégio que eu e ser próximo de alguns amigos em comum. Entramos em um galpão para aguardar o catamarã. Lembrei de perguntar ao Miguel sobre o acidente que viram no telejornal. Ele apertou os olhos, tentando localizar a informação, como um bom assessor de imprensa, e me disse não saber de muitos detalhes, apenas aqueles que eu já conhecia. O motorista estava muito bêbado e atingira com uma Land Rover 3 pessoas. Nós nos apoiamos na estrutura de metal de frente para o rio. Miguel disse que foi parecido com aquela vez em que uma caminhonete entrou no 8. Fiquei curiosa. Não sabia que ele conhecia o 8. Sim, conheci, frequentava. Estava lá na noite em que a caminhonete perdeu o controle e se chocou contra a fachada. As pessoas na porta se levantaram a tempo e ninguém se feriu, mas algo muito grave poderia ter acontecido. O dono da caminhonete, mais um dessa espécie de filhos de empresário que se reproduz em progressão geométrica na cidade, conseguiu fugir. Eu recebi as notícias em São Paulo. No período desse acidente, o 8 ficava bem ao lado da casa do arcebispo, que desconfiávamos era um dos agentes principais de uma série de denúncias feitas à polícia nas madrugadas em que o bar funcionava. Tive de admitir, sim, que não fui muitas vezes ao 8 como desejei. Afinal, já fazia anos eu estava longe de Belém. Mas toda vez eu parava na cidade e fazia questão de passar lá e dar um beijo na Joana, encontrar os amigos, beber uma cerveja. No 8 estavam os professores, ativistas, escritores, músicos, artistas de teatro. Alguns desses artistas de teatro, eventualmente, haviam sido alunos de Gabriela, informação que eu computava em silêncio, tomando uma longa golada de bebida para anestesiar a saudade. Mexo em caixas ainda não abertas depois da separação. Papéis saltam de uma delas, enquanto tento arrumá-las dos rasgos laterais. Saco umas fotos. Tem uma, eu, Joana e José olhando para cima, no balcão do 8, onde ficava o caixa. Um pouco bêbados, pode ser. Pode ser sim. Estávamos em uma rodinha de conversa e decidimos entrar para ver se Joana precisava de alguma ajuda naquela confusão, que era atender todo aquele mundaréu de gente que chegava com pandeiros e tambores nas mãos, puxando ritmos carimbolescos, sorrisos esticados nos rostos tarde da noite. A câmera ao alto, talvez o celular de um de nós. O José segurava nas mãos uma mochila, eu apareço com os olhos fechados. Justo no momento do clique, alguém talvez tenha dito algumas palavras engraçadas, desmantelando em milésimos poses previamente elaborados. Teria sido José a falar no momento exato da captura de nossas alegrias? Bora se beijar. Ou, nessa foto só vai sair gente feia. Ou, olha a polícia chegando. Ou, puta, viado, sapatão. A noite se espalhava por entre as mangueiras e permanecíamos em comunhão naquela ponta da Doutor Moraes, quase na mesma esquina do Palacete Bolonha. O velho heróico castelinho que havia sido reformado alguns anos antes pela prefeitura, mas que agora caía aos pedaços, todo trancafiado, abrigando um cheiro forte de abandono como todos os casarões depauperados da cidade. Eu gostava de colecioná-los nos passeios que fazia pelo centro e arredores. Antes de minha mãe morrer, compartilhávamos essa rotina de final de semana. Pegávamos o carro para circular quase aleatoriamente atrás das arquiteturas coloniais de Belém. Era a busca por vigas cheias de desenhos clássicos e janelões ensolarados. Certa vez, conseguimos abrir o portão de uma dessas casas depois de 2 ou 3 empurrões na estrutura do cadeado já meio quebrado. Um rangido de ferrugem anunciou o princípio da tarefa de vasculha.
O mato na parte da frente estava muito alto e as plantas cresciam também descontroladas. No centro do jardim, um enorme formigueiro. Minha mãe fez o contorno e subiu cuidadosa as escadas. Tentou empurrar a porta principal, mas não teve força, talvez por causa da artrite reumatoide. Ficou, portanto, sob minha responsabilidade terminar o serviço de arrombamento. Enquanto eu tentava achar um jeito de burlar a tranca, ela se escorou na grade de ferro do avarandado e começou a descrever as reformas que faria se um dia, por milagre, pudéssemos viver ali. Seus gestos tentavam me explicar de que modo resolveria o buraco do forro da entrada e como faria o resgate dos azulejos arrancados da calçada com outros azulejos, mesmo que fossem sem um padrão comum, porque achava interessante a minha mãe quando formas desconjuntadas ficavam uma ao lado da outra, tecendo um mosaico de cores e imagens realçadas pela diferença. A tranca cedeu na terceira tentativa. Minha mãe festejou com as mãos para o alto e nós duas empurramos a porta para finalmente vermos a parte interna da casa. Não sei se nossos corações, ao mesmo tempo, porque até pareciam ser um só, ficaram mais surpresos do que tristes ao constatarmos num único golpe de vista a ruína irreversível do desejo. Aquela casa, aquela que seria a nossa casa, de azulejos vivos e de semelhantes, estava oca. Então, quero agradecer o convite, quero agradecer e exaltar a Biblioteca Mário de Andrade e todas as políticas públicas de cultura que entendem que a literatura, a oralidade, as artes da rua, a produção humana e de aliança irmã, de aliança amiga, é importante para essa sociedade e que a gente consiga ultrapassar, superar essas mazelas sociais que temos vivido e que cada vez mais os procedimentos culturais possam ser democratizados. Então, aqui lanço esse desejo para essas fibras óticas e essa rede internética e espero que ela possa, a minha vontade possa chegar à vida material e à realidade do nosso cotidiano. Valeu!